estou de que Jesus me ajudará. E lá do céu de força e fé me proverá. Se a Ele eu servir, e a sua lei cumprir, bem certo estou de que Jesus me ajudará. Não deixará a minha fé se abalar. Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar. Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei, que neste mundo orientará meu caminhar. Meu coração está firmado no Senhor, alicerçado nessa rocha de amor. Cristo irá me receber quando em glória aparecer. Firmado estou no meu bendito Redentor. A paz de Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus. Aqui é o irmão Jaime, mais uma vez, desta rica e abençoada oportunidade que o Senhor tem me dado, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Fico muito feliz, muito alegre, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? E fico feliz de ver o quanto a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E basta lançá-la àquelas pessoas que estão desejosas de ouvir a palavra de Deus, né? Às vezes uns não têm leitura, às vezes outros não têm tempo, às vezes outros estão precisando, né? E com esse objetivo nós vamos lançando a palavra de Deus, né? Vamos enviando às pessoas aquilo da medida que o Senhor dá para cada um de nós. Já disse aqui, né? São milhares de pregadores. Cada um tem o seu galardão. Cada um tem a sua responsabilidade. Agora, não precisa nós ficar degladiando uns aos outros, diminuindo uns aos outros, falando mal uns dos outros. Não. É nós e Deus e eles e Deus. Temos que fazer o ID, né? E essa semana, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, a nossa campanha essa semana, o título é Templo do Espírito Santo. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o texto base, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Né? Ou não sabe vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? E que habita em vós proveniente de Deus? E que não sois de vós mesmo? 1 Coríntios 6, 19. Então, meus irmãos, o grande objetivo do apóstolo Paulo ao escrever esse versículo era lembrar o povo de Coríntios, e não só eles, mas todos os cristãos, que o Espírito Santo habita dentro deles, pois mesmo o corpo físico de cada um, de cada cristão, pertence ao Senhor, né? Então ele estava aqui lembrando-nos da responsabilidade. Já fazem 2000 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Porque Paulo não andou com o Senhor Jesus. Até isso,
muitas pessoas que estão ouvindo agora, ninguém falou para ela que Paulo não era um dos 12. Paulo converteu depois e foi um dos que mais escreveu no Novo Testamento. Foi o apóstolo Paulo que mais escreveu, né? Ele conhecia a palavra de Deus, ele era um fariseu, ele perseguia o povo de Deus. Pegou até carta para ir levar, pegar os cristãos para matar, permitiu que Estevão fosse apedrejado, né? Mas, quando ele estava a caminho, uma luz apareceu para ele. Paulo, Paulo, por que me persegues, né? E o resto da história, a maioria dos irmãos já sabe o quanto Paulo sofreu, né? Pedro era meio com o pé atrás com ele, achando que ele estava querendo perseguir os cristãos, mas ele realmente havia se convertido, né? E aqui, em 1 Coríntios 6,19, ele fala: E não sabe vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, né? Então esse é o objetivo dele. E nós podemos notar aqui que o interessante é saber, né, que as duas passagens do grego pode ser traduzido como templo. A primeira é hieron, que indica o complexo que formava o templo em geral. Já o segundo não, refere-se especificamente ao templo em si, ao lugar mais sagrado no templo de Jerusalém. Esse termo indicava, essa palavra indicava o local onde ficava o lugar dos santos, né? O lugar santíssimo, que para cada judeu era onde Deus habitava com o seu povo, né? Nós podemos observar isso em Êxodo 36, 31 ao 34, né? E Hebreus 9, do 1 ao 5. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele falava justamente do segundo termo. Não para indicar que o corpo individual de cada cristão, que o Espírito Santo de Deus ficava fixa residência. Sem dúvida, muita gente não compreende tamanha honra, meu irmão. Você não consegue dimensionar a tamanha honra de ser o templo do Espírito Santo, né? A honra que é envolvida, que está guardado nessas verdades, né? Você pode pensar em palácios, em mansões esplendorosas, lindas, pode servir de habitação a reis e príncipes, celebridades, pessoas muito importantes, mas apenas o corpo daquele que foi redimido por Cristo. Cristo levou sobre si a nossa dor, a nossa enfermidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É que pode servir para a morada do Espírito de Deus. Amém? Então, meu irmão, às vezes você inveja de quem você pensa que tem tudo na vida porque tem aquilo palpável, mas se você converter ao Senhor nosso Deus através de Jesus Cristo, você vai ver que a sua riqueza é bem maior do que aquela palpável. É a morada do Espírito Santo de Deus, né? E nós sabemos que Deus se agrada em habitar no verdadeiro cristão, por causa da presença que santifica, né? A presença santificadora do Espírito Santo, que faz com que o corpo daquele que nasceu de novo seja verdadeiramente um templo, que recebe
a presença divina. Então, já falei no primeiro dia, falei no segundo dia. O que nós temos que fazer? Temos que ter consciência que não podemos colocar o tempo do Espírito Santo para fazer todo tipo de maldade, para habitar nele ali a imundícia, a impureza, a mentira, o engano. Nós temos que ter consciência. Ali temos que estar limpos, 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 para que o Senhor possa estar habitando em nós. Amém? E quando nós vemos falar em 1 Coríntios, diz que não, não somos donos do nosso próprio corpo, porque Deus nos criou. E Jesus nos trouxe de novo. E o Espírito Santo faz a sua habitação dentro de nós. Deus nos criou. No meio do caminho fomos perdidos pela desobediência, né? Mas o Senhor Jesus veio para nos resgatar. Resgatar aquele que nele crê, tá? Essa conversa fiada aí de que Deus é Deus de todo mundo, tá? Deus é Deus daquele que busca ele, daquele que obedece a palavra dele, tá? Então, esse negócio que é de todo mundo é para você não procurar conhecer a verdade. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Porque Deus ser dono do nosso corpo, não somos mordomos dele e precisamos prestar conta a ele. Isso realmente é uma verdade absoluta, né? Temos que prestar conta ao autor consumador da nossa fé. E no contexto do capítulo 6, o versos 1, capítulo 6 de 1 Coríntios, o apóstolo fala que o cristão é o templo do Espírito Santo. E ao tratar acerca desse problema da moralidade sexual, demonstrando que na prática tal coisa acaba sujando a habitação do Espírito Santo, resultando tanto em dano espiritual como físico, acaba causando alguns danos para si e para os outros, né? Falei sobre um pouco sobre adultério também, né? Hoje parece que o povo está achando que é normal. Adultério, né? O que é adultério? Relação sexual fora do casamento, com pessoa que não é sua esposa, com pessoa que não é o seu esposo. Aí você está cometendo adultério, você está traindo a confiança daquele que você preparou para ser seu cônjuge, para ser seu esposo, para ser sua esposa, né? Você está traindo a confiança. E às vezes você pensa assim, problema não. Nunca vai ser descoberto, não. Cuidado, hein? Cuidado. Eu fico preocupado quando as pessoas fazem as coisas e esquecem que nada oculto que não há de ser revelado, sabe? Já contei aqui da obra, da tábua lá no 5 metros de profundidade, que o carpinteiro, o mestre de obra, o engenheiro permitiu que ficasse escondido lá e achou que ninguém ia ver. E o Jaimão passa lá, 40 anos depois, vai lá, tá lá a tábua lá, 5 metros para baixo, né? Quem fez lá, às vezes nem vivo tá mais e pensou que ninguém ia ver. Trazendo para a nossa vida, para os nossos dias. Assim como aquela tábua lá foi achada, foi trazido à tona, foi revelado, assim é todas as obras que nós faz nessa terra aqui, viu? Então você que ainda continua ainda pulando a cerquinha, ó, você ainda tem oportunidade mais hoje, hein? De largar a mão, buscar o Senhor, tá?
Mas não fica justificando as suas falhas, não. Nas pessoas que agem em desacordo com o evangelho, não, tá? Procure acertar as contas com Deus. Procure respeitar sua esposa, tá? Que é mãe dos seus filhos, das suas filhas. E procure viver uma vida reta, que não vai adiantar você fugir. Mais cedo ou mais tarde vai vir à tona, né? São tantas coisas, meus irmãos, que a gente vê na internet, mas tantas coisas que a gente vê no dia a dia, sabe? Vou contar aqui uma historinha, não é fofoca não, só para você ver que nada é oculto que fica revelado, que não há de ser revelado, hein? Havia um casal, tipo casal 20, sabe? Todo mundo gostava, todo mundo admirava, né? Aquela maneira deles viverem, aquelas maneiras de se portar perante as pessoas, né? Em pouco tempo descobre-se que naquele relacionamento havia uma terceira pessoa, fazia 25 anos. Havia ali uma terceira pessoa, fazia 25 anos, e aquela pessoa era irmã da esposa do cara. Vai, irmão Jaime, como é que descobriu? Meu irmão, vai pela palavra de Deus. Nada há oculto que não há de ser revelado, tá? Ah, irmão Jaime, mas faz tanto tempo, como é que eu vou fazer agora? Fale com Deus. Aceite o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador e larga desse laço. Larga desse embaraço. Às vezes era para você estar vivendo uma vida sossegada com sua família, mas você não tem mais sossego, você não tem mais paz, você não tem mais concentração. Por quê? Vem tudo na cabeça. É o inimigo lutando para te arrebentar, lutando para acabar com aquilo que Deus uniu. Né? E se não vigiar e não buscar a Deus, nada é oculto que não é de ser falado. Mas você conhece minha vida, eu tenho que cuidar da minha, tá? Agora, se você estiver nesse caso aí, fala, ô Senhor, muito obrigado. Tá? Estava precisando mesmo. Estou precisando sair desse enrosco que cada vez se enrosca mais. Então, esse casal 20 que estava lá, né, já tem quase uns 40 anos de casado. 25 para cá já entrou uma terceira pessoa e ficou oculto até esses dias atrás. Mas acabou sendo revelado. Tá? Ah, mas como? Nada há oculto que não é revelado, meu irmão. Não, irmão, já, mas eu não adultero, não. Tá bom, mas você mente. Você apropria de coisas que não é sua, tudo vai ser revelado. Tudo. Né? Tem aquela mentirinha lá que você destruiu aquele casamento, que você destruiu aquela família, que você fez aquela pessoa perder aquele emprego. Não vai ficar escondido, não. Nada há oculto que não há de ser revelado, meu irmão. Então, o segredo, meu irmão, minha irmã, o segredo é buscar a Deus. O segredo é arrepender. O segredo é tornar templo do Espírito Santo. Amém? E a palavra continua dizendo para nós, em 1 Coríntios 6,18, né? Continua dizendo para nós. E nós podemos observar que a verdade se aplica em todas as práticas pecaminosas. Eu falei agora aqui, ó. Não é só nesse sentido do adultério, mas em toda a nossa maneira de viver tem que haver sim, sim, não, não. O brasileiro tem aquela mania, né? Que tinha primeiro a lei de Gerson, propaganda de um cigarro, um jogador de futebol. Aí ele falava que o brasileiro tinha que levar vantagem em tudo. Mas isso não pode aplicar na vida do cristão, não. Tá? É sim, sim, não, não. Tá bom?
que disso passa a procedência maligna é. Então, qualquer prática pecaminosa que acaba afrontando a santidade de Deus transgride a palavra de Deus, né? E ao escrever aos Gálatas, mesmo o apóstolo Paulo ressaltou que as obras da carne caracterizam aqueles que andam segundo as suas próprias concupiscências. Né? O que é obra da carne? Tudo aquilo que satisfaz a nossa carne fora dos planos de Deus, porque tem coisas que satisfaz, mas são dentro dos planos de Deus, né? Mas as coisas boas do fruto do Espírito indicam aqueles que vivem e andam segundo o Espírito, né? Então temos que fugir dessas coisas, meus irmãos. Temos que fugir. Às vezes você acha diferente, assim, porque às vezes aonde você vai, quem você ouve, às vezes você pensa que isso até nem não está na Bíblia, né? Porque nunca houve. Mas aquele que verdadeiramente é o templo do Espírito Santo, naturalmente será cada vez mais parecido com Cristo, né? Será moldado segundo a ação do Espírito Santo, vivendo em santificação contínua, até chegar o grande dia em que a habitação divina do cristão alcançará a sua mais perfeita e plena expressão, quando ele reinará com Deus toda a eternidade nos novos céus e nova terra. Apocalipse 22, 5. Então, meus irmãos, toda essa passagem nossa aqui por essa terra, toda a nossa existência, resulta em obedecer a Deus e sermos salvos na pessoa de Jesus Cristo, tá? Então, por isso que a nossa campanha, esta semana, está tratando justamente, né, o tempo do Espírito Santo. Então, se nós for querer e manter inclinados para as obras da carne, nós estaremos longe daquilo, das virtudes do fruto do Espírito. Porque nós não vamos estar andando segundo o Espírito, vamos estar andando segundo a carne, fazendo as obras da carne, vivendo em práticas que desagradam a Deus. Amém? Que Deus possa estar te abençoando, que você possa ter entendido o terceiro dia da campanha, né? Que nós acabamos, que ficamos aqui um pouco estagnado, né? Em 1 Coríntios 6,19. Ou não sabe que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Né? Então esse era o grande objetivo do apóstolo Paulo, nos lembrar, não só ele, mas todos os cristãos, que o Espírito Santo habita dentro deles, pois mesmo o corpo físico de cada cristão pertence ao Senhor, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Também quero aqui, pastor, lembrar que realmente nada fica oculto ao Senhor. Nada a gente pode esconder de Deus. Eu me lembro que eu estava passando por uma prova e por uma tentação. Aí eu disse pro rapaz que trabalhava na casa da minha irmã, por favor, coloca a minha Bíblia em algum lugar que eu não alcanço. Ele foi e pendurou a minha bolsinha num prego que tinha na parede, o mais alto. Só que antes dele fazer isso, ele tinha feito para mim uma ligação entre a minha televisão e o interruptor de luz que ficava no canto da minha cama, para eu ligar a televisão a hora que eu bem entendesse, né?
E nesse dia, eu me lembro que eu fiquei pensando nas coisas que eu queria fazer e que não era do agrado de Deus. E achei que não tinha problema nenhum, eu não ia ler a Bíblia, eu não ia ouvir a palavra. Então só ia me esconder um pouco de Deus. E aí foi onde eu comecei a pensar e Deus me manda o pensamento assim: quem você pensa que você é para se esconder de Deus? Se nem mesmo Adão e Eva se escondeu de mim. E aí eu comecei a pensar nessas coisas. E fiquei em paz, né? Dormi tranquilo. Quando foi no dia seguinte, eu bati a mão no interruptor da televisão sem querer. E acordei com um pregador muito conhecido na televisão, nos meios sociais, né? Muito conhecido, e explica bem a palavra. E ele me acordou da seguinte maneira: quem você pensa que é tentando se esconder de Deus? Se nem Adão e Eva conseguiu. E aí toda a pregação que o Espírito Santo me passou naquela noite, eu ouvi no dia seguinte na boca daquele pastor. Glória a Deus por isso, porque eu fui liberta dessa tentação. E prova que o Espírito Santo está junto comigo, cuidando de mim. Amém? Glória a Deus. Agradeço a Deus e a oportunidade que Ele está me dando de contar esse testemunho para vocês. Então não queira fugir de Deus quando estiver cometendo um pecado. Porque é o seguinte, eu sou humana e também peco, também erro. Mas eu procuro voltar atrás, porque para mim, cada vez que cometo um erro, o que eu estou fazendo é abrindo uma ferida daquelas que Jesus passou por mim quando na cruz Ele se entregou pelos meus erros e pelos meus pecados. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Entrega para cada um que firmou nessa noite, abençoa teu povo, abençoa, Pai, teus filhos, Pai, dá livramento, livra eles, Pai, de todo mal, Pai, vai guardando, dá uma noite abençoada, Pai, em nome de Jesus, amém. Maravilhoso Deus e bendito Pai, Pai de amor, Deus querido, Deus santo, neste momento, meu Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor já fez e está fazendo nas nossas vidas. Quero te agradecer pela tua palavra, a qual o pastor já me trouxe nesta noite, nesse terceiro dia da campanha. Que o Senhor, meu Deus, nos ajude a cada dia a vencer o mal com a tua ajuda, Pai. Que de nós mesmos nada nós podemos, mas com o Senhor nós possamos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. Pai de amor, Deus querido, nos ajuda. Livra nós, Senhor, da tentação, das coisas erradas deste mundo e nos santifica, Pai, para Ti, nos enche da Tua presença, nos livra do pecado, pois a Tua palavra vem nos dizer que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pai amado, Pai santo, neste momento eu te clamo em prol daqueles que estão acorrentados, que estão presos nos vícios, que estão, meu Deus, fazendo coisas que desagradam ao Senhor, mas muitas das vezes eles estão sem força para sair. Mas que o Senhor venha ajudá-lo, Pai, cada um, que eles possam ser libertos e transformados por Ti. Pai de amor, Deus querido, Deus santo, o Senhor pode, basta uma palavra, Pai. E basta a pessoa que quiser ser liberto, que as pessoas venham esforçar, dizer não para as coisas erradas e sim para as coisas do Senhor. Fortalece aquele que está fraco, levanta, Pai, aquele que está caído. Cura, Pai, aqueles que estão enfermos. Vai fazendo, Pai, a Tua obra, a Tua vontade que prevalece, Pai. Repreende toda a amarra do inimigo. Aquelas pessoas que estão sendo acorrentadas, que estão presas, Pai amado. Que o Senhor venha libertar para a glória do Teu nome. Aqueles que estão, meu Deus, com enfermidade,
que está aí neste mundo, Pai amado, a depressão, a pessoa fica depressiva, mas que o Senhor vê, meu Deus, libertar essas vidas. Vem repreender este mal, Pai, para a glória do teu nome. Abençoa todo o teu povo na face da terra. Abençoa o grupo Menina dos Olhos de Deus. Abençoa essa campanha, Pai. Que nós possamos prosseguir, fazendo, Pai, a tua vontade, onde essas palavras, aleluia, Jesus, que a palavra do Senhor seja pregada, onde quem ouvir possa sentir, Pai, a tua presença, e ser liberto, ser curado, ser transformado, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero aqui, Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido e amado, orar pelos irmãos internautas que têm entrado aqui, têm nos curtido, nos inscrito e têm compartilhado e comentado o nosso trabalho. Quero pedir ao Senhor, Deus, que cuide dessas vidas, Pai, que abençoe cada área das suas vidas, que o Senhor possa vir com a providência na vida de cada um deles, por amor do teu nome, Pai, porque tu és Deus da nossa vida e nós contamos com o Senhor. Que possa, em nome de Jesus, abençoar, tirando a enfermidade, tirando tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Que o Senhor possa continuar fazendo os mesmos milagres que fizera quando Cristo vivia entre nós. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por cada um deles. Amém e amém. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez eu quero aqui agradecer, em primeiro lugar, a Deus, a Jesus Cristo e Espírito Santo. Agora eu quero agradecer aqui quem esteve comigo. O pastor Jaime, a nossa irmã Elisângela fazendo uma oração, e a irmã Joana também na oração. Glória, glória a Deus. E a irmã Angela Maria deixou um hino que eu vou colocar também, para que todos possam ouvi-la. Amém? Glória a Deus. E eu quero agradecer as pessoas que têm entrado no YouTube. Eu falei esses dias da Luciene, a minha sobrinha, que me ajudou a seguir a Jesus, e não teria parado, não teria conhecido da maneira que eu conheci. E hoje eu recebi uma mensagem do Aquiles, meu sobrinho, aquele lá que ganhou a bicicleta de Deus, para vocês se lembrarem dele. E o Aquiles me disse que a hora que ele assistiu a pregação que eu fiz esses dias e coloquei no YouTube, ele falou que a hora que ele estava assistindo, ele viu um monte de ossos secos, inclusive ele, que poderiam estar fazendo o que eu estou fazendo e não estão fazendo. E eu disse para ele, como eu disse para Luciene, glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. O meu sonho é poder trazer a palavra, poder falar mais vezes a respeito de Deus para as pessoas.
pois é o assunto que eu mais gosto. Então, eu quero agradecer a todos que estão entrando lá no canal do YouTube. Tinha 110 hoje de manhã, deve ter mais um agora. Só aqueles que falou comigo agora à noite. E eu creio que Deus é bom, porque nós vamos conseguir ir até o fim, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada uma das irmãs, dos irmãos aqui dentro e também aqui do YouTube. Estaremos orando por vocês. Antes de colocar a minha despedida, eu deixo dentro do YouTube uma oração para os internautas. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo possa estar com todos vós. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia.